Bom, eu vou conversar aqui com o Daniel Franco, que é diretor de internacionalização da Guzerá. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência, que você chegou um pouco cedo, mas você viu que a gente tem que fazer um jogo de Um meio de cintura aqui, campo. um meio de campo Meio de aqui, campo. para poder cruzar na área e marcar o gol Bom. depois. Bom, você estava na pista, o Guzerá está em julgamento hoje. Quais são as categorias que Começamos hoje com a primeira etapa de julgamento nessa Exposebu 2025 do Guzerá. Tá. Hoje, às 7h30 da manhã, abrimos com a pista de leite dos animais machos. Agora, após o almoço, começamos com as fêmeas leiteiras. Como você sabe, o Guzerá é de dupla aptidão. Sim, Guzerá dupla aptidão e também já em alguns projetos aí de mix com outras raças. Exatamente. Também na produção de leite. E esse ano e outras feiras também, o Guzerá é julgado de duas formas, né? Tem a pista leite e a pista carne. Tá. E o Guzerá vem vindo cada vez mais forte para a Exposebu. Sim, o Guzerá é a raça mais antiga que nós temos, é a primeira raça zebuína que chegou no Brasil. Quer dizer, a gente diz que o Guzerá é a mãe de todas as outras raças. Ficou muito tempo esquecido e agora o Guzerá está vindo com força total para tudo, né? Primeiro com essa dupla aptidão, depois o Guzerá criando esses cruzamentos que estão dando uma produtividade enorme de leite, de carne, e o Guzerá crescendo e o mundo inteiro olhando para o Guzerá brasileiro. Hoje o mundo inteiro pede o Guzerá brasileiro. É por conta do quê? Da força que tem a raça com a questão da heterose? Sim, a força do Guzerá, a dupla aptidão, são vantagens que fazem com que a raça cresça agora cada vez mais, né? A segurança alimentar, muitos países que sofreram do Covid, o Covid veio para mostrar que esses países eles precisam ter a sua fabricação de leite, a sua melhoramento de carne nacional. Então o Guzerá vem para suprir essa necessidade. Ô Daniel, você me contava aqui, agora a gente vai pôr no ar, em off, enquanto a gente estava batendo papo aqui, da grande exportação que vocês fizeram de fêmeas prenhas recentemente do Guzerá. Conta pra gente essa história, porque Exatamente. isso é um feito. Exatamente. Primeiro foi um marco histórico, não só no Guzerá, mas em toda a história da pecuária nacional. Nós mandamos agora para a África Central 1.000 cabeças de fêmeas prenhas de Guzerá. Então eu falo que foi uma operação de guerra, mas uma guerra para o bem, uma guerra pacífica. Imagina 60 caminhões saindo aqui do Triângulo Mineiro e atravessando toda a Anhanguera até chegar no Porto de São Sebastião. Por que o Porto de São Sebastião? Santos não pode mais? Santos não pode já há alguns anos mais carga viva. Tá. Então o porto hoje, que é para carga viva, tem Pará e tem São Sebastião. Além dessa exportação, vocês têm feito outras exportações de Guzerá também para outros países? Esse ano, até a revista da raça Guzerá coloca muito bem isso. Que é essa aqui que está comigo aqui. Né? Exatamente. Você vê que embaixo fala da África. A África vai receber esse ano aproximadamente mais 3.000 cabeças de exportações para vários países. E como a América Central está se pedindo essa genética. A América Central não pega gado vivo, né? Por inúmeras questões, mas semi-embrião de Guzerá e está indo em vento em popa. Bom, já que a gente mostrou a revista aqui, eu quero aproveitar aqui o destaque da revista, na capa, é a Fazenda Elgisa. Meu amigo Douglas lá e a família do Douglas ali na Marechal Rondon, em Porto Feliz, são grandes produtores de... Aqui, a gente na capa tem inclusive a trigrande campeã da raça Guzerá. Sim, né? a que está no meio da capa foi a grande campeã ano passado, belíssima, a Mantua. Que é a criação deles, Exatamente. do Elgisa. Muito bom. Vem cá, deixa eu falar um pouquinho com você, que essa questão de exportação de gado, ela é muito polêmica. Nós defendemos, porque é um grande negócio, muita gente acha que não, mas com relação ao bem-estar animal, há muita controvérsia, muita briga. E teve um caso que ficou internacionalizado de forma muito ruim, que foi uma grande exportação que ia, acho que para o Oriente Médio, algum país lá, e que deu uma parada na cidade do Cabo, na África do Sul, e aí constataram as más condições do gado e etc. e tal. Eu costumo dizer que é o seguinte, gente ruim tem em tudo quanto é lugar, tem na minha profissão, tem no exportador de gado, tem na polícia, tem em todo lugar, e tem gente boa. É perfeitamente possível fazer, como vocês fizeram, uma grande exportação dessa que você falou, 1.000 fêmeas prenhas. Gente, cada uma com um bezerrinho na barriga, né? Olha a responsabilidade disso. É possível fazer isso de forma correta, né, Daniel?
É possível, é válido e existe o bem-estar animal. Quando você conta dessa tragédia, que eu falo que foi uma tragédia anunciada, que se parou na cidade do Cabo com animais que morreram, infestação de doença. Primeiro nós temos que ter um navio especialista para transporte de carga viva. Claro. Depois nós precisamos ter uma tripulação preparada para isso. Tá. Capacitada. Tem que se embarcar junto com esses animais um veterinário. E a gente pede que seja o veterinário que acompanhou. Por exemplo, no caso dessas 1000 cabeças, foi o veterinário que fez... Cara, 1000 cabeças prenhas. Prenhas. Todas com um bezerrinho na Todas barriga. com bezerrinho. Olha a responsabilidade, gente. E nasceram bezerrinhos no navio. No navio, claro. No navio nasceram bezerrinhos. Olha que fantástico. E o veterinário que foi o veterinário que comandou a operação de inseminação das 1000 cabeças. Ou seja, é importante que ele acompanhe o processo desde o começo e que ele vá até o final do processo. Exatamente. E ficou lá por 20 dias para ver essa adaptação desses animais. Não é pegar um animal e jogar no local que ele chega. A gente tem que ter o quê? O pré, o durante e o pós também. Nós estamos falando de carga viva, nós estamos falando de genética, nós estamos comemorando 90 anos da Expo Zebu, quer dizer, o Brasil é genética bovina hoje referência para o mundo se curva para essa genética, e nessa tragédia anunciada era o quê? Eram animais de corte, mas que se levaram de qualquer jeito, não. Sim. A gente tem que pensar, por você ter uma noção, o navio que foi, era um navio que podiam 3.000 animais. Foram 1.000 animais, por quê? Porque a gente sabe que uma vaca prenha, ela precisa de mais espaço. 3.000 é o limite. Exatamente. Você vai socar 3.000. Você não vai socar. Você usa um navio 1.000 tem desse, espaço. Ela tem que ter espaço, ela pode parir no navio. E, por exemplo, o período que foram 13 dias de viagem. Nesses 13 dias, nasceram 19 bezerros. Olha que fantástico. E até a gente brincou, esses bezerros são o quê? Já são africanos ou são brasileiros? O que nós vamos fazer? São internacionais. São internacionais, nasceram em águas internacionais. internacionais. O que eles são? E chegaram perfeitos. Por Legal. quê? A gente tem que pensar nessa qualidade. O que a gente está vendendo é o quê? Genética. O que a gente está vendendo é o quê? O que o Brasil tem de melhor, que é qualidade. E isso a Associação Brasileira de Criadores de Guzerá tem uma preocupação enorme em colocar isso em prática. Eu estou dando esse exemplo porque a gente embarca muita carga por avião, carga viva. Recentemente, inclusive, uma grande exportação, acho que foi para o Irã, de várias raças. Mas aí são pequenas quantidades. Quando a gente está falando em 1.000 animais, a gente está falando de um cuidado diferente. Todos os cuidados têm que ser feitos, mas quando você está trabalhando com uma quantidade menor, Daniel, é mais fácil de lidar, digamos assim. Sim, quando você fala em avião, você fala uma quantidade até 60 animais, que senão não cabe mais num avião cargueiro. E também fica um custo inviável. Quantos aviões você vai colocar? E quando você fala navio, você tem que pensar que é mais longa a viagem. Avião você faz em horas. Em 12 horas você está do outro lado do mundo. Aí navio, foram 13 dias, por exemplo. Exato, são 13 dias. E tem que pensar que são 13 dias navegando. Eu tenho o dia do embarque, eu tenho o dia de desembarque, eu tenho que sair da fazenda de quarentena, chegar no porto. Olha o tamanho do estresse a que o gado é submetido. Exatamente. Então, se esse gado não tiver muito bem colocado, muito bem alimentado, muito bem preparado, quando você fala principalmente em vacas prenhas, você teria um índice de aborto enorme. Nós não tivemos. Por quê? Muito pelo contrário. Foi se preparando isso. Teve até nascimentos durante a viagem. Exatamente. Então, quando falam que é salutar e muito importante aquelas campanhas, aquelas ONGs de proteção dos animais, ela tem que olhar. Existem pessoas que sabem fazer, pessoas que querem o bem dos animais, pessoas que estão mandando esses animais para que o mundo possa ter o que o Brasil tem de melhor. E isso nos orgulha de sermos a pecuária brasileira um motor forte desse país, de outros que não estão preocupados. Além dessa grande exportação, para que outros países estão recebendo a genética do nosso Guzerá brasileiro? Hoje a África é um grande parceiro do Guzerá, principalmente os países da África Central e da África de língua francesa estão recebendo muito bem. Começou ano retrasado com o Senegal, que foi de avião. Foi um pequeno lote de 60 touros.
Mas nós temos o Guzerá, toda a América Latina hoje Já tem o um brasileiro. Guzerá brasileiro. Do México para baixo, do Uruguai para o México, de cima para baixo, nós já temos o Guzerá brasileiro. Olha que legal. Muito obrigado pela sua participação Eu aqui. agradeço. E por trazer esse bom exemplo, porque a gente é muito abordado sobre esses assuntos polêmicos e a exportação de carga viva, que é um negócio como qualquer outro, ela é perfeitamente possível com bem-estar animal e com limites. E é isso que a gente define como uma norma técnica que deve existir na hora de você transportar uma carga viva, porque seja ela qual for, né, o cuidado E é sempre hoje a necessário. fiscalização do Ministério da Agricultura está muito bem feita, muito controlada, exatamente com essa prioridade, o bem-estar animal. É porque a notícia ruim todo mundo conta, mas a notícia boa, como essa que foi um sucesso, 1.000 fêmeas prenhas, Guzerá, exportadas, sem nenhum aborto, né? Num navio que cabia 3.000 cabeças, foram colocadas 1.000, justamente você ter um espaço de sobra. E com 19 E uma maternidade, né? A gente precisa pensar que a gente não sabia quantos iam nascer ali, mas nasceram 19, então a gente precisava dessa maternidade ali, o espaço para nascer. Exatamente. Ok, Daniel, muito obrigado Eu agradeço. pela presença aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, da parabéns Guzerá. à Terra Viva. Muito obrigado.